A palavra que eu vou trazer hoje, estava falando um pouco sobre o que as nossas obras têm a ver com a justiça de Deus, ou com o juízo de Deus. O que as nossas obras têm a ver? Existe um certo preconceito do Antigo Testamento, né? Porque parece que o Antigo Testamento existe algumas coisas que parece que a gente não consegue engolir muito bem, né? De um Deus parece que é um Deus meio duro, assim, meio rígido, né? E algumas pessoas têm dificuldade de olhar para o Antigo Testamento e ver um Deus de amor. Mas eu vou dizer algo para vocês, que nos nossos dias de hoje não existe nada mais atual do que os profetas do Antigo Testamento. Não existe nada mais necessário de ser estudado do que os profetas do Antigo Testamento. E hoje eu vou estar iniciando com um profeta do Antigo Testamento, depois vou passar para o Novo Testamento, fazendo esse equilíbrio dos evangelhos, da palavra de Deus, da inspiração da palavra de Deus, para mostrar para nós e também para a gente entender de que os profetas de Deus, eles pregaram, e eu creio que o período que eles pregaram se assemelha muito ao período que nós estamos vivendo hoje na igreja. Eu creio que o povo de Deus do Antigo Testamento, não sei se, eu ia dizer infelizmente, ele está muito parecido com o povo de Deus do Novo Testamento. Está muito parecido com o povo de Deus do nosso tempo. E por isso que eu creio que os profetas do Antigo Testamento nunca estiveram tão certos do que no nosso tempo hoje. Gostaria de convidar a igreja a abrir sua Bíblia em Amós. Amós é um daqueles profetas que a gente tem dificuldade de achar, né? Então já vai lá para o índice, já olha lá no índice, porque é complicado mesmo. Amós, capítulo 8. Amós, ele prega numa situação onde Israel, ele vivia em uma distância de Deus. O reino de Israel havia se dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Então, isso aconteceu, divisão no reino de Deus, ou divisão, enfim, na igreja, divisão no povo de Deus, não é novidade, né? Infelizmente isso já aconteceu lá no Antigo Testamento, essa divisão do povo de Deus. Então o reino do norte e o reino do sul. Só que o reino do norte sempre foi assim um povo assim mais difícil, né? Porque eles não queriam saber muito de Deus mesmo. O reino do sul até enganava, né? O pessoal que está fazendo ITBC, que fez curso do Antigo Testamento comigo, sabe, né? Que o reino do sul até enganava. Dos 19 governantes que o reino do sul teve, 8 foram tementes a Deus. Do reino do norte, dos 18, quantos foram tementes a Deus? Nenhum. Teve um lá que quase tentou enganar, mas a palavra de Deus diz que não seguiu nos mesmos passos de Jeroboão, enfim. Então no reino do norte havia uma dificuldade muito grande de se obedecer a Deus. E o profeta Amós, ele justamente se levanta nesse tempo para pregar no reino do norte. Amós capítulo 8, versículos 4 a 7, ele está falando o seguinte: ouvi isto, vós que pisais o necessitado, e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo enganosamente com balanças desonestas, e comprando os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendendo o refúgio do trigo. Versículo 7 ainda: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Esse profeta estava falando para o povo que não era de Deus, né? Estava falando aqui do povo que era os pecadores, né? Aquele povo que vivia em volta de Israel. Ou o profeta estava falando para o povo de Deus?
Para quem está falando aqui? Porque quem é injusto, quem é enganoso, quem engana essas pessoas, não é o povo de Deus, certo? Amém? Eu não ouvi amém. Amém. Eu acho que eu não estou conseguindo ouvir amém, porque é difícil de dizer amém num negócio desse, porque infelizmente o profeta estava profetizando para o povo de Deus. Um povo cujas leis e as regras eram para ser justas. Um povo e as regras nas quais eles deveriam se sobressair aos outros povos que estavam ao redor deles. E daqui a pouco a gente vai se assustar o que a palavra de Deus diz do povo de Deus. Mas naquela época, só naquela época, vamos destacar isso, no Antigo Testamento, já que o Antigo Testamento é tão ruim, né? Deus era tão ruim, então isso só no Antigo Testamento, né? Diz lá: ouvi isto a vós que pisais o necessitado, destruís os pobres da terra. Significa que as pessoas de Deus, que tinham a lei do Antigo Testamento, eles se aproveitavam de quem? Do necessitado e do pobre, do próprio povo. Continuando, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo enganosamente com as balanças desonestas? O que é esse lua nova e o que é esse sábado? Eram os feriados, eram as festas. Então passa logo o feriado, passa logo o domingo, porque a gente quer ver que vem a segunda-feira logo, que a gente quer continuar se aproveitando mesmo. De que forma eles se aproveitavam? Eles vendiam o alimento, que é a coisa mais básica, que é a comida. E como é que eles vendiam? Alguns vão falar: não, isso é judeu, né? Se for só judeu. Olha só. Diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo enganosamente com as balanças desonestas. Significa aumentando o efa, significa eram as medidas que eles usavam para medir o grão. E aí eles diminuíam, né, a balança, colocavam peso injusto em cima para se aproveitar do povo. E o povo que vinha comprar comida não era como comprar aqueles itens supérfluos, né? Do tipo uma sandália com fibra de ouro, né? Enfim. Não, eram itens básicos de alimentação. Por isso que ele diz que eles estavam se aproveitando das pessoas mais necessitadas, roubando na medida, no peso, nas balanças injustas, e comprando os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendendo o refúgio do trigo. Eles estavam vendendo produto de quinta categoria, cobrando um peso injusto com cereais de quinta categoria, cobrando um preço exorbitante. Isso de quem? Dos próprios irmãos, do próprio povo de Deus, um se aproveitando do outro. Gente, isso não aconteceu no Brasil, né? A gente pensa no Brasil: esses caras aqui eram brasileiros. Não é assim na nossa sociedade. Quando você pode se aproveitar do próximo, você não faz. Até vi aí no WhatsApp uma mensagenzinha, né? Até alguns colocaram lá que foi o Moro que escreveu, não sei se foi, mas ali que se você rouba uma caneta do escritório, se você rouba, ele vai aumentando, da caneta vai para Xerox, vai para não sei o que, vai para e aí vai indo, né? Até chegar nos bilhões. Ele falou: a questão é só a oportunidade, porque quem rouba no pouco, se tiver a oportunidade de roubar muito, vai roubar muito. Pronto, a oportunidade. Já que você não tem oportunidade de roubar bilhões, então você rouba a caneta que está mais fácil, né? Está ali na tua mesa. Duro isso, né? Por isso que eu digo que os profetas do Antigo Testamento, eu acho que nunca foram tão
contextualizados do que na nossa sociedade, nos nossos dias de hoje. Gente, isso aqui não foi escrito semana passada, tá? Isso aqui foi escrito antes de Jesus vir. E parece que ele está falando, parece que ele está colocando um espelho da nossa sociedade hoje. Para mim é. Se ele tivesse escrito, se isso aqui fosse um recorte de jornal da semana passada, ele diria, poxa, está atualizado. De quando é que é mesmo? É de semana passada. Opa, beleza. Gente, isso aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo. Só para a gente ter uma noção de quanto os profetas hoje em dia eles estão antenados, né? Capítulo 5, versículo 21 a 24. Veja no capítulo 5 de Amós, versículos 21 a 24. Diz o seguinte: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Que palavra dura essa, né? E aí no versículo 24: corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Porque a vida das pessoas estava daquele jeito, e aí chegavam e faziam sacrifícios a Deus, aí vinha, né, glorificava a Deus, e cantava, né, adoravam, traziam canções para Deus, faziam festas em homenagem a Deus, e Deus falou: para com isso, para, não é isso que eu estou querendo. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Imagina só, a gente vem para o culto e tal, e se Deus falasse isso do culto que eu presto para Ele, para com isso, fica quieto, vai para casa, vai orar, não me agrado de ti, porque aqui é uma coisa e lá, né, a tua balança lá em casa como é que está? Aqui levanta a mão e durante a semana tua mão está no bolso. Deus sendo duro com o povo dele, ele falou: gente, desprezo até os cânticos, afasta de mim o estrépito, é ruído, é barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Até o instrumento para Deus já era algo irritante, era um barulho. Isso tinha a ver com o quê? Isso tinha a ver com o dia a dia deles. Isso tinha a ver com essa parte que eu li ali. Vamos pegar mais um texto lá, capítulo 6, versículo 12b. Capítulo 6, versículo 12, só a segunda parte. Mas vós haveis tornado a justiça em fel e o fruto da retidão em alosna. Vocês transformam, vocês mudam a retidão, a justiça. Isso me desagrada, isso me dá aversão. É um retrato da nossa sociedade de hoje. Amós estava pregando num período, se você for ver lá em 2 Reis, o rei no qual o profeta Amós está pregando, se você for ver lá em Amós capítulo 1, Amós capítulo 1 diz assim: palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Então era no período de Jeroboão. Agora você vai lá em 2 Reis capítulo 14, 2 Reis capítulo 14, você vai ver o rei Jeroboão, no qual justamente dá esse período aqui que ele está pregando. O que a Bíblia fala a respeito?
2 Reis, capítulo 14, versículo 26. Diz assim: viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que não havia nem escravo nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Olha as palavras que a Bíblia diz. Viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga. Olhou para o povo dele e falou: esse meu povo está uma amargura de engolir, não está dando para engolir. Então é nesse contexto que o profeta ele começa a pregar. Aí você pensa assim: o Reino do Sul, que era melhorzinho, né, que você achou, Paulo? Dá uma salvada no Reino do Sul, porque no Reino do Sul ainda tinha gente que ainda era mais voltada para Deus, né? Tinha até alguns homens que temiam a Deus, né, dentro dos governantes. E a gente acha que conforme o tempo vai passando, vai melhorar. Mas vai melhorar. E a gente tem essa esperança. Em nome de Jesus, a tua vida vai melhorar. Em nome de Jesus. Isso depende de você. Se dependesse de Deus, melhorar em que sentido? Até aí a gente pensa: minha vida tem que melhorar. Mas melhorar em que sentido? Muitas vezes o melhorar para mim, né, é melhorar financeiramente. Mas isso é melhorar, será que eu estou melhorando? Talvez a minha situação financeira melhore, mas eu, pessoa, vou melhorar? Porque Deus está muito mais preocupado com o projeto da sua vida do que com o projeto das tuas finanças. Deus está muito mais preocupado em que você melhore como pessoa do que as tuas condições melhorem. Um aspecto agora de 2 Reis, capítulo 21. Reino do Norte foi levado por exílio, foram desobedientes, Deus disciplinou eles. Capítulo 21, versículos 6. Capítulo 21, versículo 6. Agora vai falar do Reino do Sul. Estava uma beleza, né? O Reino do Sul está uma bênção. Vamos ver como é que estava o Reino do Sul. O rei do Reino do Sul, o que ele fez? Versículo 26. Fez passar seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhação, e tratou com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. O Reino do Sul tinha alguns que realmente temiam a Deus, mas tinha outros homens que realmente se desviaram de tal forma que estavam fazendo fim. E olha só o que a palavra de Deus diz nos versículos 8 e 9, né? A gente leu 6, agora pula 7, vai para o 8 e 9. Não mais farei andar errantes os pés de Israel da terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés de tal modo se fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ele disse o seguinte: a minha vontade é que os meus filhos fossem abençoados e que eles obedecessem aos meus mandamentos. Eu dei os mandamentos de Moisés para eles e que eles seguissem os mandamentos de Moisés, e assim a minha bênção estaria sobre eles. Só que o ruim é o seguinte, de que eles não somente não praticaram os meus mandamentos, mas eles fizeram pior do que as pessoas que antes moravam nessa terra, que não sabiam nem o meu nome, nem conheciam a Deus. E amados, hoje em dia o meu temor é o seguinte, de que o povo de Deus esteja fazendo pior do que aquela pessoa que não teme a Deus, do que aquela pessoa que não conhece a Deus, do que aquele que se diz ser conhecedor da palavra, mas em suas obras, em suas atitudes, está manchando o nome do Senhor. Por isso que eu disse que os profetas do Antigo Testamento estão muito bem contextualizados nos nossos dias de hoje. Existe, parece, uma conexão lá do Antigo Testamento direta para os nossos dias. E quando eu vejo os profetas do Antigo Testamento falando sobre as injustiças sociais no meio do povo de Deus, a gente consegue se identificar com essa época.
Mas não somente com essa época. Eu vejo assim, o que muda a igreja de hoje com aquela igreja de Atos? Qual a diferença da nossa igreja de hoje com a igreja de Atos? E aí, quando, assim, rapidamente a gente consegue tirar algumas conclusões. Na igreja de Atos, as pessoas chegavam e a igreja ela sustentava os pobres, ela sustentava os necessitados, a igreja tudo era em comum. Então imagina muito mais de que forma um ia passar o pé no outro. Claro que não, porque um abençoava o outro, e o que era meu era nosso, e enfim, o que é nosso é meu. Havia um entendimento diferente de administração, que eu acho que as igrejas de alguma forma perderam este foco. Olhando agora para o Novo Testamento, fazendo uma ponte com aquilo que Paulo fala em Romanos, parece que existe uma conexão entre os profetas do Antigo Testamento com aquilo que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 2. Gostaria de te convidar a abrir agora Romanos capítulo 2, versículo 1 em diante. Romanos 2, versículo 1 em diante, diz o seguinte: portanto, é inexcusável, indesculpável quando julgas o homem. Quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo que estás julgando, que julgas o outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente ao judeu e também do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Aquilo que no Antigo Testamento o profeta estava acusando a sociedade, do povo de Deus, de se aproveitar, de entesourar, enfim, de se prevalecer sobre o outro, parece que Paulo está alertando aqui: gente, cuidem, porque vocês julgam os outros se achando melhor, mas vocês fazem a mesma coisa. Como no Antigo Testamento o povo de Deus, que era considerado povo de Deus, eles se julgavam tão bons porque eles eram escolhidos. Deus tinha escolhido eles, então eles eram nação de Deus, escolhida, santa. O problema é que muitas vezes, quando a pessoa nasce num berço cristão, é que muitas vezes ela se julgue boa, cristã. Eu sou de família evangélica. Eu sou crente. E parece que automaticamente ele, por osmose, recebe a fé dos pais dele. E a herança dele, parece que automaticamente a herança do pai recai sobre ele. Ele seguiu o rito. Que rito? O rito de ir para a escola dominical, o rito de ser ensinado nos caminhos de Deus, o rito de se deixar batizar, e está na igreja, mas vive desconectado a Deus,
vive desconectado ao compromisso da palavra, à leitura da palavra, vive desconectado da oração, não se relaciona com os irmãos, gosta de se relacionar, na verdade, com os amigos do mundo. É aquele tipo de crente que fica com o pé na igreja e outro no mundo, achando que faz parte de um povo que na verdade não faz, enganado e enganando, tentando enganar os outros, usando uma máscara de crente, sem mostrar quem ele realmente é, a essência dele. Está enganando porque é enganado, o engano habita nele. E Paulo diz: gente, vocês estão equivocados. Versículo 4: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Então Deus é bom, Ele gosta de te levar ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. E agora ele vai entrar numa discussão muito interessante, porque isso ele está falando aqui para judeus, para romanos. Ele está falando assim: gente, vocês que acham que são povo de Deus, as obras de vocês estão mostrando outra coisa. Versículo 12 diz o seguinte: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, que por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Ele está falando o seguinte: tem alguns judeus que eles, se o judeu, se você sendo judeu, você pecar debaixo da lei, você vai ser julgado pela lei, porque você está pecando debaixo da lei, então pela lei você vai ser julgado. Agora, se existe uma pessoa que peca, mas ele não tem lei, então ele vai ser julgado pelo quê? Pela consciência dele, porque a própria consciência dele às vezes acusa ele, às vezes absolve. Então, se ele não ouve a consciência dele, ele vai ser julgado pela consciência dele. Por enquanto, Paulo está falando aqui de pessoas que pecam, seja judeu ou seja não judeu. Mas ele está colocando aqui um tipo de pessoas, as pessoas que estão pecando. Alguns pecam debaixo da lei, esses vão ser julgados pela lei. Outros pecam sem lei, vão ser julgados pela consciência deles. Agora ele vai falar de um outro grupo, que é o grupo das pessoas que obedecem à lei. E aí ele diz o seguinte: quando os gentios, versículo 14, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Daí ele ainda conclui no versículo 16: isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então ele diz: tem gente dessas pessoas, desse povo, que não são judeus, eles não têm lei, mas eles, de própria consciência,
fazem as coisas corretamente segundo a lei de Deus. Daqui a pouco ele vai concluir: quem é judeu? Quem é fiel a Deus? Quem é fiel e quem não é fiel? Aquele que fala uma coisa, mas na hora de fazer faz outra, ou aquele que de repente nem fala, porque ele não conhece a lei, então ele vai falar do quê? Mas ele se disciplina, ele se policia de tal forma que as obras dele vão refletir as obras da lei. Tem alguns, né, que a gente fala, né, poxa, só faltava aceitar Jesus, porque a vida do cara ela é reta. Poxa, só falta falar de Jesus. Parece que ele não fala de Jesus, mas a vida dele é tão reta. É desse que Paulo está falando aqui. Das pessoas que pelas obras dele eles estão mostrando uma fé muito superior à fé que muitos falam ter. Paulo está falando justamente desse grupo. Veja lá no versículo 17: mas tu que tens por sobrenome judeu, e repousas a lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre das crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, dizendo a Deus pela transgressão da lei, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? E se a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei? Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. A circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Se você nunca se atentou aos detalhes desse texto, porque é um texto teológico, é um texto carregado, porque é um texto que realmente onde Paulo está fazendo um discurso quase que o dialético. Ele lança pergunta e já responde, pergunta e responde. Isso é dialética. E o que acontece? Ele nessa resposta, pergunta e resposta, ele vai lançando as perguntas e já responde, ele lança a pergunta e já responde. Ele diz: vocês que se dizem mestres da lei, vocês que se dizem povo escolhido, vocês que se dizem, vocês que se acham conhecedores da lei e tudo mais, vocês, mas gente, chega na hora de vocês mostrarem as obras, não existe. É um conhecimento falso, é você estar se enganando, é uma autossugestão, uma autossugestão. Você se autossugestiona algo que vocês não estão sendo. E aí ele conclui da seguinte forma: a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu não és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Significa, se as tuas obras são obras de quem não crê em Deus, de um descrente, que eu vou falar agora, então tu é um descrente. Se as tuas obras não estão mostrando Cristo, agora segura, você é um anticristo.
Dura essa palavra. Porque você fala uma coisa, mas vive outra. Fala de um evangelho que não faz diferença nenhuma no teu dia a dia. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, não será assim incircuncisão considerada como circuncisão? E se a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Essa parte pega. E aquele cara que é descrente, né? Nominado descrente, tem obras muito mais justas do que o cara que fala, discursa ser uma coisa que não é. Se as obras do cara são muito superiores do que aquelas que você, que se diz ser cristão, nega Jesus pelas tuas obras, esse cara vai te julgar, porque ele tem obra que você não tem. Claro que aqui está no conceito de judeu e os povos não judeus. Mas olha só como é que ele conclui essa parte. Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. E agora eu vou falar algo para vocês. Se vocês creem no nome de Jesus Cristo, o judeu, se você se diz povo enxertado, se você se diz herança do Senhor, povo de Deus, você é circuncidado no aleluia. E esse texto está falando para quem? Para o povo judeu. Ele está falando para aquele que é circunciso de coração. Está falando para ti e para mim. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. E aí pega para todo mundo. E aí Paulo diz: isso vale para aquele que se diz ser povo de Deus na terra hoje. Amados, nós estamos vivendo em tempos bastante confusos, muito confusos, onde está difícil a gente identificar o que é de Deus e o que não é, porque a cópia ela está sendo muito bem feita, ela é muito semelhante ao original, e Jesus já sabia que esse tempo ia chegar. Por isso que ele falou que era pelas obras que iria se identificar o quê? A árvore, os frutos, né? As obras igual aos frutos. A árvore se identificaria pelo quê? Pelos frutos que ela daria, não pelas folhas, não pela aparência, mas o fruto. Sabe por quê? O fruto você experimenta. O fruto alimenta a boca de Deus. O fruto, as nossas obras alimentam o Senhor. Ou não. Ou nossas obras alimentam a fome do inimigo, ou as nossas obras alimentam aquilo que o diabo quer ser alimentado,
A gente pode alimentar o diabo com as nossas obras, ou a gente dá o prazer das nossas obras a Deus. Deus se alimenta do fruto. Quando essa semana o pastor Madison trouxe a palavra, disse que Jesus chegou na figueira, não achou nenhum fruto nela. Jesus tinha fome, ele queria comer. Quando a gente olha para a igreja hoje, eu creio que ela se assemelha a uma árvore. E quando nós damos de comer a um desses pequeninos a quem nós estamos dando de comer, ao próprio Jesus, está lá em Mateus capítulo 25. Se vocês derem roupa, se vocês vestirem, se vocês visitarem o preso, se estiver enfermo, fostes ver-me em toda aquela parte, a mim eu fazer. Se vocês não fizerem a mim, vocês não fizeram. Fico muito feliz quando essa igreja ela se levanta para sustentar campo missionário. Fico muito feliz quando eu vejo essa igreja com o Ministério Ágape dando alimento. Isso a igreja faz como um todo. Agora, o que você como indivíduo desta igreja está fazendo? O que eu como indivíduo desta igreja estou enganjado junto? Estou colaborando junto com missões? Estou colaborando junto com a Ágape? Estou não somente dar o quilo para me ver livre dessa obrigação, mas trazer com alegria. Não dar oferta para a missão porque sempre passa um vídeo lá comovente, só para comover a gente, e a gente acaba dando. Não. Você quer fazer parte disso? Então interceda pelos missionários. Se envolva no ministério de alguma forma, ou simplesmente seja a mão estendida durante a semana. Porque Deus coloca no nosso caminho pessoas que muitas vezes estão precisando da tua ajuda. E muitas vezes nós temos feito, assim como o levita, assim como o sacerdote, né? Que Jesus conta aquela parábola, né? do próximo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus dá aquela parábola da pessoa que foi assaltada, estava à beira do caminho, passou o sumo sacerdote, passou o levita de largo, aí passou o samaritano. O samaritano, tendo misericórdia, foi lá, levantou, limpou, sarou, foi para hospedagem e pagou tudo. Muitas vezes Deus está colocando pessoas ao nosso lado, para que você seja a mão de Deus estendida para eles. O fruto. Deus quer que você seja o fruto naquele momento. A obra. Para que não seja apenas um discurso desassociado da prática, mas seja assim, a prática, uma continuação do discurso. Era isso que o profeta no Antigo Testamento exortava ao povo, dizendo: gente, meu povo, povo de Deus, ele está distante das obras que deveriam estar. Ele está enganando, está, né? Se pelo menos fizesse o que é reto, não precisa nem exagerar para o outro lado, né? Mas só faz o que está certo, já está de bom tamanho. Agora, quer dar um passo a mais? Aí, se dá um passo a mais, que é o que? Estender a mão. Mas no Antigo Testamento só estava pedindo aquilo que já era a lei, o básico. Era só para cumprir a lei. E já era difícil cumprir a lei, quanto mais é a lei, né? E aí a gente pega e olha lá em Mateus 5, 6, 7, a gente vê quando Jesus diz: vão além da lei. A lei é básica, mas eu quero que vocês vão além, porque ali está o amor. O amor está onde? Aquele cara que vai além, aquela pessoa que se supera. E aí vou dizer algo para vocês. Esse tipo de atitude, ele só é possível de uma pessoa que realmente anda junto com Deus. Esse tipo de atitude
ela só é possível a uma pessoa que tem um relacionamento pessoal com Deus. Porque senão a gente vai ser um homem natural, carnal. A gente não vai ver o outro. Se der oportunidade, a gente vai aproveitar a oportunidade para, né, tirar benefício aqui, pisar na cabeça do outro ali, tranquilo. Porque se eu tiro algo que não é meu, eu estou tirando o benefício de alguém. E alguém vai ter que pagar aquilo. Não é que sobrou e eu vou ficar com aquilo que sobrou. Às vezes pode sobrar, mas se ninguém deu para você, você tirou isso, você tirou de alguém. E alguém vai fazer falta. Então, amado, só é possível isto acontecer na sua vida se você tiver uma vida consagrada aos pés de Jesus. Isso só vai ser possível se você alimentar o Espírito e não a carne. Como a gente estava conversando no culto de quinta-feira, gostaria de fazer aqui um merchan, aula comercial, né? Geralmente no meio da pregação eu faço algum comercial, ou para o DBC, né? Hoje eu vou fazer para o culto de quinta-feira. Amados, nós, povo de Deus, precisamos ser curados. A nossa mente precisa ser mudada. Porque nossa vida, nossa mente, ela é muito sugestionada ao nosso ambiente. E se não existe uma mudança de mente, nós não vamos ser curados. E a cura não é só para aquela pessoa que está doente fisicamente, mas às vezes tem gente que está doente aqui na mente. Os anos de pecado na nossa mente, elas nos enganaram de tal forma que a gente está enganado a nosso respeito, assim como essas pessoas estão enganadas a seu próprio respeito, de tão envolvidas no engano que elas estavam. E aquele texto que eu li lá no início do culto, eu li também nessa semana. Então, conhecereis a verdade vos libertará. E amados, eu creio o seguinte, que eu já estou agora há alguns anos de fé, não vou falar quantos, mas já tenho alguns anos de fé aí, ainda estou no processo de cura, conhecendo a Deus cada vez melhor. Então quero te convidar, também vem no culto de quinta-feira, onde nós estamos sendo expostos à palavra, à cura de Deus, a cura de Deus. Se exponha à cura de Deus, para que seja livre do engano, livre de tudo aqui, da ilusão, que muitas vezes a gente tenta viver numa ilusão, a gente paga um preço alto para viver mostrando uma fachada que não é a gente, e a gente não é feliz, porque não tem como você ficar carregando o peso de uma fachada, tentando ser alguém legal, alguém bonitinho, alguém, né, que não é você mesmo. Na quinta-feira a gente tem falado muito isso, de você encontrar você mesmo. Quem Deus planejou quem você deveria ser? Quem é você? Aos olhos de Deus, não aos teus olhos, muito menos aos olhos dos outros, porque os outros olham para a gente, né? Acham que a gente é uma coisa. Muitas vezes a culto de quinta-feira justamente serve para isso. Gente, eu quero me conhecer, eu preciso me conhecer, porque eu preciso aliviar o meu peso, porque está muito pesado, estou carregando eu e mais alguém, uma segunda identidade, né? E conheça quem você realmente é e seja liberto. O de quinta agora vai online. Valeu, já me chamo. Então, amados, como eu estava falando, amados, apenas uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus vai conseguir transferir a fé que está aqui para cá. Transferir a fé, que é um conceito muitas vezes, para as mãos e para os pés, para ir e fazer a diferença. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus quer revestir a tua vida com o Espírito Santo. Tem muita gente que quer o Espírito Santo para falar outras línguas. Tem muita gente que quer o Espírito Santo de Deus para fazer curas. Tem muita gente que quer o Espírito Santo de Deus para ter uma experiência nova. Eu quero falar para você, o Espírito Santo de Deus é enviado para aquele que quer fazer diferença no dia a dia.
É para isso que Deus quer derramar o Espírito dele sobre a igreja. É para isso que Ele quer uma igreja avivada, porque essa igreja avivada vai fazer diferença no dia a dia. Eu gostaria de te incentivar. Se você nessa noite disse: esse projeto é muito legal que ele está falando, essa igreja é muito utópica que ele está falando, é muito legal isso tudo, mas aonde eu vou encontrar um negócio desses? Eu vou falar para você: é só Deus para capacitar você e a mim, para você e eu podermos fazer diferença. E nessa noite esse é o convite: faça diferença. Em primeiro lugar, reconheça quem você é, e que você com forças próprias não vai conseguir. E então você está no lugar onde Deus queria que você estivesse, quando você reconhece que por força própria você não consegue. E aí você reconhece que só Ele pode te capacitar para fazer a diferença. Porque um dia o juízo de Deus vai vir. E glória a Deus por esse dia. Não trema, não tema. Quantas vezes a Bíblia diz: não tema. Não tema o juízo de Deus porque você foi fiel. Não tema o juízo de Deus porque você ouviu a voz dele e obedeceu. Não tema porque tinha gente que estava necessitada ao teu lado e você foi lá, estendeu a mão e você vai receber a recompensa. Não tema. Quando a gente fala de juízo de Deus, parece haver um peso, mas não, amado. O juízo de Deus é algo glorioso, porque lá tudo vai ser feito da forma correta, vai ser justo, não vai ter engano, não vai ter propina. Deus não se vende. Venha para conhecê-lo de uma forma diferente. E aí sim você estará preparado para encarar o juízo de Deus. E você vai querer o juízo de Deus, porque o juízo de Deus vai manifestar a justiça, a glória. E isso na tua vida também. Nessa noite eu quero te fazer um convite. Se você já está cansado de viver num mundo injusto, onde cada um só pensa em si, se você está cansado de viver num mundo egoísta, se você quer experimentar algo diferente, um Deus que se doa, um Deus que se oferece, um Deus que toma o lugar do outro, um Deus que se compadece, então este é o momento. Se nessa noite teu coração começou a arder, dizendo: eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa que me importa com o meu próximo, eu quero ser essa pessoa que realmente olha para o seu próximo e vê o necessitado. Eu quero ser o tipo de pessoa que não teme o juízo de Deus, porque se você teme o juízo de Deus, amado, se você tem medo da volta de Jesus, amado, eu vou falar algo para você: você não conhece Jesus. Porque se você conhece Jesus, você deseja que Ele volte. Eu quero te fazer um convite também. Se você tem medo da volta de Jesus, experimente Jesus, o verdadeiro Jesus, aquele Jesus que te ama, quer aliviar o teu fardo, não sobrepor um fardo maior ainda. Porque muitas vezes a gente carrega o cristianismo que não é o cristianismo que Jesus falou. Porque Jesus mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo. Então, amados, o jugo do Senhor é leve, muito mais leve que o pecado. Você está carregando com o pecado, então vem. Você está carregando com um monte de medo, então vem. Se você quer aliviar o seu fardo, então venha. E esse convite eu quero fazer para ti nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos.